Estou disposto a morrer por ele. Você está... Tudo começou quando me encontrei do lado de fora, no meio de uma multidão de pessoas. E todos estamos caminhando na mesma direção. As pessoas estão todas vestidas com roupas de inverno, usando luvas e chapéus também. Eu sei que não estou na América. Eu olho para o chão, e parece que é feito de granito ou pedra, e é por isso que eu tenho tentado isso. Pode até ser. Não é concreto, mas se parece um pouco com concreto, granito e pedra, isso é. Isso me lembra de um pátio aberto, pensei comigo mesmo enquanto todos nós convergíamos para o mesmo local. Enquanto olhava ao redor, vi guardas armados vestidos completamente de preto, da cabeça aos pés. Até mesmo o escudo deles. O capacete era totalmente preto. Eu já vi esses caras antes, vou te contar. Enquanto olhava para os prédios de cada lado da área aberta, por onde estamos passando, notei que havia robôs, brancos, pretos e de cores combinadas, posicionados em cada andar do prédio alto. Eles também estão armados com pistolas pretas, que parecem mais com uma arma a laser do que com uma que dispararia balas. E eu tive a sensação de que eles tinham algo a ver com ondas, mas eu ainda não tenho mais nada sobre isso. Mesmo assim, isso não me surpreendeu. E eu sabia que era uma visão comum de se ver nesses tempos. Então, eu sabia que isso era comum. Ver os robôs armados e ver esses soldados. Obrigado, Senhor. Eu olhei para trás e vi que havia mais pessoas atrás de nós enquanto fazia isso. Fui esbarrado por uma mulher com um casaco acolchoado bege, usando um gorro de malha leve, com longos cabelos vermelhos escuros que caíam abaixo dos ombros, sua pele clara. Tinha sardas no nariz. Não pude deixar de notar que suas feições tinham um aspecto magro. Ela tinha uma expressão de medo no rosto quando disse rapidamente: "Eu não te vi ali." Eu estava tão apressado para chegar e ver, para chegar à oratória, que não estava prestando atenção. Perdoe-me pelo contato físico indesejado. Foi sem querer. Eu peço que você não me denuncie às forças de manutenção da paz do nosso corajoso novo mundo. Não é como se fosse um lugar onde eu quisesse pertencer. Eu não hesitei e soube imediatamente como responder. Você está perdoada. Nenhum relatório deverá ser feito de acordo com os termos de encontros acidentais, conforme nos foi dado por nossas leis unificadas. Eu não sorri, mas mantive meu rosto sem emoções. Ela também não sorriu, mas eu vi o alívio que se mostrava em seus olhos. Ela falou novamente, mas um pouco hesitante, como se não tivesse certeza se deveria ou não engajar em uma conversa. É a primeira vez que vou ver nosso líder supremo fazer um discurso em público. É um sonho que se torna realidade para mim, para todos nós, ela exclamou, finalmente permitindo que suas emoções aparecessem. Enquanto ela falava sobre seu desejo de ver o líder do nosso novo mundo, ela me deu um pequeno sorriso e começou a andar mais rápido. Eu sabia que ela queria conseguir um bom lugar perto da frente, se possível, para ver o líder supremo do nosso mundo fazer um discurso pessoalmente. Enquanto a multidão continuava avançando, notei que os guardas no nível do chão estavam em maior número, com alguns de cada lado da multidão, agora direcionando as pessoas para a frente, passando por eles para continuar em frente, enquanto alguns eram direcionados a ficar à direita, à esquerda ou em direção ao meio. Um dos guardas parava aleatoriamente as pessoas e falava com elas por um momento antes que um deles parasse momentaneamente, antes de parar a mim. Você, aí, venha. Aqui, a voz áspera de um homem ordenou.
Eu hesitei por um momento, então fui até o guarda armado vestido de preto. Você tem um crachá de identificação rosa, número 77. Você está designado a um local preferencial. Mantenha-se à direita. Depois suba as escadas na parede da direita e você poderá observar do balcão acima das outras multidões. Parabéns, cidadão, e obrigado pela sua lealdade ao nosso líder supremo. Eu acenei com a cabeça em reconhecimento. Aceno ao líder da primavera, enquanto ele me apontava na direção que eu deveria seguir. Siga o homem e a mulher ali com os casacos azul e laranja. Eles estão indo para o mesmo lugar, disse o guarda armado. Eu acenei com a cabeça. Com licença, obrigado. Sim. Eu começo a andar novamente, mas não antes de ver o guarda-soldado colocar a mão no peito e falar. Parece que ele tinha algo aqui. O número 77 está do lado direito e está presente. Enquanto me afasto rapidamente dele, olho agora para as minhas roupas. Estou vestido com um casaco de denim que é azul escuro, com um material que tem aparência de lavagem ácida, e do lado esquerdo do casaco, bem acima do meu coração, havia um pequeno emblema de sol rosa com raios radiantes saindo dele. Agora percebo que sou eu mesmo neste sonho, mas de alguma forma estou sendo protegido de ser visto por todos que realmente sou. Por que estou aqui, porém, não tenho certeza. Eu sei, quanto menos eu disser, melhor, porque eu sei quem é meu Senhor e Salvador, e esse é Jesus Cristo, meu amor, não o novo líder supremo deste mundo. Eu subi o pequeno lance de escadas e depois fui conduzido a mais um lance de escadas maior. Lá eu vi pessoas formando fila contra um balcão, uma grade, para que todos pudessem ter uma boa visão do líder supremo do mundo. Você vive para fazer seu discurso? Há guardas posicionados na entrada e em vários lugares do longo balcão. Acima de nós, há outro balcão onde estão mais dos guardas sentinelas humanoides. Guardas, sentinelas robóticos. Fui sinalizado pelo guarda nas escadas para ocupar um lugar na grade ao lado da mulher de casaco laranja. Ela me deu um aceno breve com a cabeça, então imediatamente se concentrou no enorme edifício parecido com um palácio, esperando com expectativa. Eu podia perceber, como tantos outros, que o líder supremo estava prestes a fazer sua grande aparição. Não! A área do balcão, ricamente ornamentada. Indo mais longe, está a área do balcão. Há prédios deste lado, mesmo que esteja espalhado, deste lado. E quando estou olhando para o balcão, quero dizer o grande balcão do palácio, estou do lado direito, mas em frente a mim há outro balcão. Então, prédios diferentes, mas os balcões estão mais ou menos no mesmo lugar. Ainda havia pessoas entrando no pátio abaixo. Comecei a dar uma boa olhada na área em que estávamos. Havia um grande edifício que me lembrava um palácio grandioso. O nível inferior tem o que parecem ser pilares gregos de cada lado da enorme entrada. Havia outro nível entre o térreo e o terceiro andar, onde o balcão foi preparado para o líder supremo fazer seu grande discurso para o mundo. Há prédios com balcões de cada lado do grande palácio, mas eles não estão encostados nele. Eles não estão conectados a ele diretamente. Comecei a sentir uma sensação de pressentimento no meu espírito, uma profunda maldade no ar. Eu estremeci involuntariamente, mas ninguém parecia notar, pois todos pareciam hipnotizados pelo balcão. Então, quando o líder supremo aparecer, eles não vão perder um único momento. Eu sabia de alguma forma. Espírito Santo, o que é isso? Eu perguntei. Em um sussurro, dentro da minha mente, eu ouvi sua doce e poderosa voz dizer suavemente.
filha de Sião. Prepare-se. Ele está aqui. Quem está aqui? Eu perguntei rapidamente na minha mente, assim que ouvi trompetes altos começarem a tocar debaixo do nível do chão da grande praça. Enquanto eu orava, eu não vi isso. Com licença. Enquanto eu orava, eu não os vi saírem, respondeu o Espírito Santo. Observe, filha de Sião, e aprenda. Eu me concentrei na varanda ricamente decorada, esperando que alguém passasse pelas portas duplas enfeitadas, mas para minha surpresa, ouvi a voz de um homem que reconheci imediatamente. Eu estremeci ao ouvir o som de sua voz, cheia de espíritos sedutores, que eu reconheci imediatamente. Eu voltei meu olhar para debaixo da varanda e vi Barack Obama vestido como se estivesse em trajes reais, mas sem uma coroa. Na frente de sua roupa roxa, parecida com um manto, perto do centro do peito, havia outro design de explosão solar, mas este era amarelo. Muitas pessoas acham que Obama é a besta. Eles ouvem isso. Ele está tão cheio de anticristo que é quase tão ruim quanto o anticristo. Mas ele é uma besta. Quando você lê Apocalipse, o anticristo vem das águas. Então, o falso profeta também, ele é uma besta também. Apocalipse 13, se você quiser ler isso. Até unido. Ok. Então ele deveria... Nós falamos, desculpe, povo unido, sobre o nosso novo grande mundo. Foi através de muitas dificuldades que isso aconteceu. Que temos sido unidos pela paz, sob a liderança e a mente brilhante do nosso líder supremo, cujo único objetivo é que nosso mundo se cure e seja unificado em paz. Ele fez isso unificando os governos do nosso mundo em 10 reinos, dos quais ele é o governante de todos. Não há mais diversidades em nossa religião e liberdade para adorar a Deus, os deuses de todos, e através de sua grande mente, as restrições da capacidade do mundo, da capacidade do mundo de unificar seu sistema monetário, podem ser mais facilmente recebidos e dados. Tudo isso foi possível, graças ao nosso benevolente líder supremo. Sem mais delongas, Obama disse, com os braços fazendo um gesto amplo: é um privilégio e uma honra para mim apresentar aos leais cidadãos do nosso novo mundo. Não pude deixar de notar que, quando ele falava, era como se as pessoas estivessem encantadas por suas palavras e se agarrassem a cada uma delas, mas não eu. Não estou enganado e estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim na cruz do Calvário. As trompetes começaram a tocar novamente, enquanto Barack Obama girava seu longo manto roxo. Longo manto roxo quase rodopiando ao redor de seus pés, enquanto ele reentrava pelas portas do grande edifício tipo palácio. As pessoas começaram a bater palmas. Assim que a trombeta parou de tocar, as portas duplas no topo da terceira varanda decorada se abriram por dentro e a multidão imediatamente ficou em silêncio. Jesus Cristo, quem? Agora. Eu pergunto. Mas nenhuma resposta veio. Ele não precisou responder porque uma figura solitária saiu pela porta. É um homem vestindo uma longa capa azul com forro de pele, como o que um rei ou rainha usava há muitos anos em cerimônias reais e aparências. Ele tem uma coroa de ouro sobre a cabeça que é mais chamativa em suas magníficas joias do que a da rainha Elizabeth. O rei Charles da Inglaterra era. A rainha Elizabeth, mãe do rei Charles da Inglaterra, era
O rosto do homem está, na verdade, voltado para a varanda à sua esquerda. À minha esquerda, com licença, enquanto estou no que está à direita. Eu consegui perceber, porém, ele tem cabelo escuro e uma barba e bigode combinando. Ele está vestindo, com licença, Espírito Santo, me ajude a ler isso claramente. Está escrito claramente. Ele está acenando para a multidão, que o está cobrindo com seus louvores e adoração. Eu percebo que não estou participando, então, para não ser destacado, eu levanto minha mão no ar e, com um grande sorriso, começo a acenar, mas meus louvores estavam sendo enviados ao Pai, Deus no céu, e ao meu querido Jesus Cristo. O homem com a coroa na varanda está vestido com um terno preto que parece caro. Não pude deixar de notar, quando ele saiu pelas portas, seus sapatos estavam brilhantes e pretos. Ele virou a cabeça na direção da nossa varanda, e minha mão congelou no ar. Meus olhos se fixaram nos olhos azuis do homem, que imediatamente se transformaram em órbitas negras vazias para mim. Mesmo com a barba e o bigode, eu reconheço que este é Emmanuel Macron, o anticristo, e aparentemente ele já está governando este mundo. Eu me forcei a continuar acenando, embora eu realmente quisesse sair daqui. Não pude deixar de pensar que ele realmente está tentando convencer as pessoas de que é o salvador delas, até mesmo deixando crescer uma barba e um bigode, como o meu querido Jesus Cristo tinha. Porque ele quer tanto ser ele. Ele não é, nem nunca será. Enquanto eu continuava a estudar o rosto agora barbado, a realização veio que, se houvesse alguma pessoa indecisa que soubesse o suficiente sobre a Santa Bíblia do passado, incluindo alguns dos que ficaram para trás em Cristo, então, com todos os milagres, sinais e maravilhas que ele supostamente deveria estar fazendo, a barba e o bigode eram para ajudar a remover qualquer dúvida em seu pensamento subconsciente, porque a maioria teria algum tipo de entendimento das descrições anteriores, assim como Jesus Cristo usava barba e bigode, como era costume em seus dias. Aspirante. Assim como qualquer Cristo falava, suas palavras pareciam se espalhar pela multidão, puxando-as para a teia maligna de suas mentiras. Suas palavras pareciam ser feitas como se fossem mel para uma abelha, mas na verdade estavam cheias de muito veneno e engano. Meu povo, ele falou com uma voz carinhosa, embora o caminho tenha sido difícil e cheio de muitos obstáculos. Nós percorremos um longo caminho juntos na unificação do nosso mundo, exceto por aqueles que ainda se opõem a uma paz unificada, uma religião unificada e um mundo com o seu apoio contínuo em entregar aqueles de tal natureza e seus cúmplices. Em breve teremos todos eles removidos, detidos, reeducados ou completamente silenciados. Todos nós vimos a devastação de um mundo causado pela guerra, um mundo sem unificação. Com a ajuda de nossos amigos do mundo exterior, os alienígenas, desenvolvemos uma nova tecnologia. Com licença. Obrigado, senhor. Essa tecnologia permitirá que cada indivíduo compre, venda, ganhe créditos, tenha acesso à nossa rede de internet, sem precisar esperar na fila e sem a necessidade de um cartão para compras de alimentos e acesso privilegiado, incluindo acesso gratuito aos nossos locais de culto. Eu ouvi murmúrios de aprovação correrem pela multidão, o que me fez virar e olhar para eles abaixo da sacada, no nível do chão, assim como para aqueles na sacada do prédio, diretamente em frente a mim. Eu percebi
que nem todos estavam de acordo com o que o anticristo do mundo estava falando, mas eles se escondiam da maioria. Outros muito bem. O anticristo continuou falando: essa nova tecnologia não pode ser perdida ou roubada. Como suas cartas já foram em algumas ocasiões, meu objetivo é tornar a vida o mais fácil possível para todos, enquanto nos levantamos juntos sobre os muitos obstáculos que nosso mundo enfrentou. Aí, com licença, eu podia ver que ele estava conquistando a multidão. Eles estavam presos na teia de sua voz e palavras sedutoras e atraentes, e nem sequer percebiam. Eles eram como moscas presas em uma enorme teia de aranha que nem sequer tentavam resistir enquanto o anticristo tecia suas teias de mentiras mais apertado e mais apertado. Esse era meu pensamento enquanto eu assistia o homem do pecado hipnotizar a multidão com seu charme e carisma induzidos demonicamente. O anticristo estava falando enquanto, perdido em pensamentos, ouvi suas palavras que me fizeram focar nele. Quando eu respirei rapidamente para substituir o carrinho de alimentos mundial unificado e outros que criamos, ele disse: nós criamos algo diferente. Será uma marca de identificação, uma marca de lealdade ao nosso sistema mundial unificado, um símbolo de esperança e paz, um símbolo de alegria que trará raios de sol para suas vidas, sem o calor intenso e severo que os raios podem causar agora. As pessoas começam a murmurar e expressar sua aprovação. Uma mulher na frente, no chão, gritou: líder supremo, você deve ser um Deus reencarnado do céu para nos ajudar. Certamente ele é um homem ganancioso, disse em voz alta. O anticristo levantou as mãos para silenciar a multidão, mas um enorme sorriso satisfeito estava em seu rosto. Pessoas boas, deixem-me terminar a explicação sobre a marca de lealdade. Assim, quando chegar, não haverá mal-entendidos ou medo sobre isso. Com licença. Ela terá o símbolo do sol, como visto nas suas identificações, que vocês usam. Haverá mais sobre isso, mas isso será revelado em um momento posterior, ele continuou, o sorriso nunca saindo de seu rosto barbudo. Jesus Cristo, eu sussurrei. Ele está falando sobre a marca da besta, sua marca, ele está chamando de marca de lealdade. Eu disse animadamente. Nenhuma. Resposta veio. Neste momento, eu observei o anticristo, com ênfase dramática, apontar para sua mão direita, entre o polegar e o dedo indicador. A marca de lealdade será pequena o suficiente para caber dentro desta área da sua mão direita. E porque somos um povo de grandes diversidades e gostos, se você preferir, pode colocá-la bem aqui, diretamente na sua testa, onde pode ser vistosamente. As pessoas na multidão pareciam radiantes com sua sugestão, quando de repente eu vi o rosto do anticristo Macron se contorcer e uma expressão de horror aparecer em seu rosto. Apenas segundos antes de ele desabar na sacada, mas não antes de eu ver o que parecia ser uma ferida aparecer em sua cabeça. A multidão ficou em silêncio por um momento, como se estivesse atordoada. Então eles começaram a gritar, a berrar e a chorar, como se tivessem acordado de um sono profundo, ou mais como, quebrados do transe demoníaco do anticristo. Os soldados armados e os robôs já estavam tomando controle da multidão, revistando e tentando ver o que ou quem havia atacado Macron, o anticristo. Com licença. Obrigado, senhor. Eu notei que as portas duplas se abriram atrás dele e Obama e outros estavam arrastando seu corpo sem vida para o grande.
edifício semelhante a um palácio. Eu ouvi Obama ordenar: leve-o para as camas médicas, depois diretamente para a máquina de Lázaro. Não deixem ele morrer. Ele ordenou às pessoas que o ajudavam com uma voz mortal, assim que as portas se fecharam atrás deles. Eu olho em direção às escadas, junto com algumas das outras pessoas na varanda, mas a saída foi bloqueada por um soldado de preto e um robô armado. De repente, eu ouvi uma comoção que parecia vir da varanda. Oposta a mim, há 2 soldados armados, vestidos de preto, e um robô apontando para uma janela parcialmente aberta. De alguma forma, consigo ver dentro da sala. Há um homem vestido com um traje de soldado preto semelhante, que está segurando uma arma preta e que foi imobilizado no chão por um dos robôs humanoides brancos e pretos. Quando eu olhei para a arma que parecia um laser, vi estas palavras acima dela. Laser, you want it? Pulso. O robô está espancando o homem que não oferece resistência. Então eu me virei para desviar do Carnificina. E era isso que era, Carnificina. Enquanto eu fazia isso, ouvi este versículo do Apocalipse 13, como se estivesse sendo citado para mim. Na verdade, é Apocalipse 13, 12. Eu procurei. E eu vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se admirou da besta. Então eu ouvi meu adorável Jesus Cristo falar comigo em voz alta, com uma voz que eu conseguia ouvir acima de todas as outras na confusão. Eles levarão o anticristo, o homem do pecado, para uma das camas de cura para estabilizá-lo. Filha, tecnologia criada pelos caídos e dada ao homem para a situação que está por vir, encontrada, escrito na minha santa palavra, o homem Emmanuel Macron morreu, sua alma e espírito partiram, mas seu corpo continua vivo. Um clone híbrido, superbio aprimorado, superior, modificado. Superiormente. Isso é sem que ninguém soubesse. O homem do pecado foi criado para que Satanás entrasse em seu lugar e tomasse seu lugar, roubando seu corpo. Clones são criados a partir do corpo original. Novamente, você leva isso a Jesus Cristo, uma oração para o mundo. Parecerá que o anticristo foi ressuscitado dos mortos, provando para alguns que ele é um Deus, o Messias, o Salvador do mundo. O clone é criado a partir das células de Macron. Então, ainda é mãe ele. Nesse sentido, ele então será permitido continuar, filha, a prosseguir por mais 42 meses. Seu corpo será mantido vivo através das camas de cura. Os demônios que o possuem estão diretamente conectados àqueles dentro da IA e seus muitos sistemas. Examine minha escritura, filha. É após a ferida na cabeça do anticristo que ele recebe poder para continuar a fazer guerra com meus filhos, os santos, para blasfemar abertamente contra todo o meu céu, assim como contra meu Pai. Isso está escrito na minha escritura da verdade, não pode ser parado. É assim também que o falso profeta, que já é um clone, e o anticristo, após Armagedon, são lançados vivos no lago de fogo, porque, todos os espíritos retornam ao meu Pai. Então a vida não pode permanecer em seu corpo original. Uma vez que a alma partiu com seu espírito para o fogo do inferno, a alma de Emmanuel Macron. O homem, todas as pessoas com uma alma viva têm um compromisso com a morte. E como agora eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu decido quem mantém esse compromisso e aqueles que não o fazem. Aqueles que não, você descobrirá, são aqueles que meu Pai leva em um carro e por outros meios, minha noiva, todos que conseguirem não morrerão em sua carne, mas serão transformados, como eu. Agora, filha, o mundo verá em primeira mão a crueldade de
Satanás, quem irá possuir o corpo preparado do anticristo, tornando-se a personificação de todo o mal, que minha palavra diz que ele se tornará? E quando Satanás tentar fugir do corpo do anticristo, ele será capturado por Miguel, o arcanjo, que o prenderá por 1000 anos da terra. Uau! Eu respondi suavemente ao meu Senhor Jesus Cristo. Isso esclarece minhas dúvidas pendentes? Livro do Apocalipse. Armagedon é encontrado em Apocalipse 19, e Satanás, sendo preso, está no capítulo 20, até que ele seja solto após os 1000 anos. Eu disse rapidamente, sim, filha, isso faz... Jesus Cristo, eles declararão algum Cristo oficialmente morto antes que ele retorne? Eu perguntei, eles não terão um ferimento na cabeça causado por esse tipo de arma de pulso é letal, e a maioria já sabe disso. Então, quando ele reaparecer vivo, ele será adorado como um Deus, ainda mais do que antes está escrito. Filha, portanto deve ser... Então eu acordei.